Olá, pessoal! Como vocês passaram de final de ano? Como foram as festas? Deixem seu comentário. Vocês curtiram? Fizeram alguma meditação? Fizeram algum recolhimento? Algum direcionamento para 2026? Como foi esse momento para vocês? Conta aqui para mim. Então, hoje, iniciando, né, as mensagens do ano, e eu escolhi o Jogo das Realidades de Max Tovar com o segmento do Como Sentir. Aqui ele traz um direcionamento dos planetas, então acho que é o melhor momento para a gente utilizar essas cartinhas para dar esse direcionamento de como que a gente vai se sentir, né, nesse primeiro momento do ano. E aquilo, né, a gente precisa já ter esse direcionamento de uma forma bem positiva, de uma forma pé no chão, né? O que eu vou fazer da minha vida esse ano, mas com atitude. Porque não adianta ficar na cartinha no final do ano e não colocarmos isso em ação. Então, vamos lá. Vocês já sabem que eu sou a Célia Jacobucci, terapeuta integrativa já há 21 anos. Estou aqui para facilitar muita coisa para vocês, através do meu conhecimento, dos meus estudos. Então, vocês já sabem. Estou aqui com muitas ferramentas e que o que vocês precisarem eu tenho como facilitar algo na vida de vocês. Então vamos lá, as cartinhas do Como Se Mover. Vamos ver o que vem. Que planetinha. E vem a Terra. Vem o próprio planeta Terra com a autoridade. Vamos lá, planeta Terra. As palavras-chave dessa carta: ordem, hombridade, hierarquia, organização e prioridade. Haja com responsabilidade e tenha atitude prática na execução das tarefas. É o que a gente falou logo de início, né? Colocar à prática a cartinha do final do ano. Seja lógico e preciso em suas ações. Fale direta e claramente o que deseja. Utilize sua energia masculina, o Yang, para determinar seu caminho e colocar suas metas em ordem. Isso é uma coisa que eu já comecei a fazer ontem, né? Eu organizei, apesar de ter sido domingo, comecei a organizar minhas apostilas, porque eu vou fazer um resumo, né, dos cursos que eu fiz da TEI esse ano, e colocar numa organização para os atendimentos, porque aí eu sei exatamente qual necessidade do cliente naquele momento. E aí eu consigo, dentro dessa apostila, desse resumo, eu já tenho toda a organização. Então, vamos colocar esse Yang para trabalhar? Solucione todas as questões que ficaram pendentes, com respeito e capricho. Tenha perseverança e constância para realizar seus objetivos. Seja disciplinado, ordenado e sério. Equilibre os setores da sua vida, seu trabalho e as obrigações na medida adequada para a realização das tarefas. Essa organização facilita muito quando a gente precisa realmente colocar uma rotina na vida da gente. Quando fica tudo espalhado, tudo solto, tudo desorganizado, internamente também a gente fica assim. E aí a mente fica barulhenta, a mente fica procurando coisas, ela pensa 10 mil coisas ao mesmo tempo, e isso dificulta mesmo a organização. Então vamos colocar essa perseverança, né, e constância para realizar esses objetivos. Uma atenção. Fique atento ao excesso de carga de trabalho e compromissos. Relaxe. Saiba separar a preocupação do sustento com o bem-estar da família, vivenciando com ela toda a sua afetividade com entrega e paixão.
O trabalho é importante, pois é o viabilizador dos meios para usufruir as coisas boas, e não um sacrifício que se faz pelo bem do outro em detrimento de si mesmo. Eu vejo muito o trabalho como com alegria. O meu trabalho, quando eu faço aquilo que eu amo, o meu trabalho não tem peso, ele é gratificante, ele não é uma carga, um peso, ai meu Deus, sem trabalhar, levanta com aquele cansaço. Não, para mim ele é maravilhoso, e não é só a forma de trazer o meu dinheiro, o meu sustento. Não, ele também é uma realização. Isso faz toda a diferença quando nós olhamos para o trabalho sem esse peso. Mas eu sei também que tem muita gente que trabalha pela necessidade do dinheiro e não pelo que faz por prazer, porque aquilo agrega, aquilo satisfaz, aquilo eleva essa pessoa. Eu sei que existe muitas pessoas que trabalham por obrigação e não pelo coração. Uma dica: saiba separar as realidades. Em cada local você tem um papel diferente. Descreva seu comportamento em cada realidade: realidade social, profissional, familiar, íntima, vocacional, o eu e o espiritual. São papéis diferentes que a gente atua dependendo do momento. Então, na empresa, eu não vou me tornar, não serei aquela mesma pessoa do convívio familiar. Existe uma raiz, uma essência, mas a comunicação é diferente. Existe essa diferenciação. Tem coisas do meu lado espiritual, porque eu não tenho, às vezes, como colocar isso num meio social. Então a gente respeita até a forma do outro, e isso a gente preserva também o nosso eu, porque às vezes as pessoas, tem muita gente que olha a forma que a gente fala de uma forma muito, muito louca. Tá? Eu vou ficar falando de ET com todo mundo? Não dá. São meus amigos e assim, tem muita gente que não entende, é pirada, é louca. Então os rótulos que vão colocando, e isso a gente gera uma preservação para que eu me preserve na realidade. Reflita: ser rigorosamente fiel aos meus princípios justifica toda e qualquer atitude tomada por mim? Será que vale a pena agir sempre de uma só maneira? Como que eu posso, né? Isso, você observar e se posicionar de uma forma coerente, para que você não se machuque, não se agrida, e também não tenha essa necessidade de ficar levantando bandeiras, né, de todo tipo. É uma preservação. Lembre-se, solte-se, relaxe, permite experienciar situações novas, inusitadas, faça outras coisas que dê prazer além do trabalho. Nesse final de ano eu fui para um lugar diferente, um retiro, e um lugar bastante simples, deixou a desejar em algumas situações, mas houve um convívio tão gostoso, com pessoas tão maravilhosas, e então mesmo o que deixou a desejar foi superado por conta disso, por conta da alegria, das brincadeiras, do relaxamento. Dancei pra caramba. Então o que pode suprir, mesmo que a gente esteja passando por um perrengue às vezes. Então solta, relaxa, curte, não coloca tudo a ferro e fogo como se aquilo fosse a pior coisa do mundo. Não, o que tem de bom?
deixa eu ver aqui o que eu posso aproveitar, como eu posso aproveitar esse momento e trazer coisas novas, né? Possibilidades, gente nova para minha vida, e é só gratidão. Então, né? Apesar dessas pequenas coisinhas, essas que não foram tão legais, quanta coisa boa, quanta coisa maravilhosa aconteceu. E com quantas pessoas lindas eu conversei, conheci, levei um oráculo que a gente se divertiu com ele. Então é isso, a gente ter esse momento de relaxamento e se entregar realmente para aquilo que faz bem para o nosso coração. Uma afirmação: eu sou o agente da minha vida, eu escolho o caminho que quero seguir. É isso, essa determinação, né? Traçar a rota, o que eu vou fazer com a minha vida, e essa decisão faz toda a diferença. Quando eu coloco, né, eu traço o plano, óbvio que nem tudo vai sair daquele jeito que eu tracei, é por isso que existe a correção de rota, mas isso me direciona. Quando a gente fica solto e deixa a vida me levar, a vida leva, só que nem sempre para um caminho consciente e que vá realmente trazer realização. Então é importante eu colocar isso de repente num papel, fazer um planner, colocar as minhas ideias organizadas, para que a gente não vá se perdendo no meio do caminho e deixando a coisa acontecer livremente. E aí chega lá no final do ano, 2026, você olha para trás e você fala assim: caramba, ou eu não fiz tudo o que eu esperava ter feito, ou a vida me levou para um caminho totalmente inesperado e que não houve planejamento nenhum. Então, como eu posso direcionar o meu ano de uma forma bastante produtiva, sendo eu o agente? Eu faço as minhas escolhas, eu tomo as minhas decisões, e aí o que vem de inesperado, eu vou lidando com aquilo. Eu tenho conhecimento, eu tenho autoconhecimento, e eu vou navegando por aquilo que vai acontecendo na minha vida de inesperado, mas eu estou no comando, eu estou dando esse direcionamento. Isso é super importante, porque senão a nossa cabeça viaja e nós não ficamos no presente, nós não estamos aqui na direção da nossa vida. Simplesmente outros vêm, tomam a direção do nosso carro e leva a gente para onde quiser. E não é esse o objetivo. Acho que o propósito hoje é cada vez estarmos mais presentes, mais no comando realmente das minhas decisões. Eu escolho isso porque isso vai me fazer bem, isso vai me trazer esse propósito, aquele propósito. Eu tenho um objetivo, eu tenho um propósito maior, onde eu vou direcionando de acordo com as intempéries, né? Choveu, o que eu faço? Vou pegar o guarda-chuva, vou levar um guarda-chuva. Então são essas atitudes que a gente vai dando esse direcionamento na vida de uma forma mais consciente, mais presente. E com isso a vida prospera, a vida cria um novo ritmo. E a gente não fica ao vento, ao léu, de acordo com a direção que o vento nos leva. Então, acho que é isso. Quem quiser, de repente, fazer uma sessão comigo e entender como que funciona esse meu trabalho, estou à disposição. É só entrar em contato pelo WhatsApp. E é isso. Tenho muitas ferramentas onde eu posso te ajudar a fazer, de repente, essa transformação, traçar esse direcionamento para 2026. Então, nada como um começo de ano para a gente colocar alguns roteiros na nossa vida, certo? Então, uma ótima semana
Que 2026 seja realmente o melhor ano da sua vida até agora, das nossas vidas até agora. E gratidão.